Muito boa tarde, senhoras e senhores. Esse é o programa Fim de Tarde em Dois Irmãos, entrando no ar. Hoje é quarta-feira, dia... Educação, dia 1º de novembro. Meu Deus, já terminou o ano. dizem que é o dia de todos os santos, né? Alguns homens pensam que foi para eles, mas não é para eles, não. Tem certeza, professor? Não, isso é o aniversário do meu marido, mas não é de todos os santos. Vai dar não. um abraço, né? Mas então, nesse caso, o santo de casa faz milagre. Exatamente. Um beijo para ti, Gerson. Parabéns. Professora Márcia Zimmermann-Johann retornando, ela ficou 3 semanas? Não, 2 semanas. A primeira semanas. em função de escola e a segunda também, que é na Mostra Tec, que depois a professora Marielle vai falar um pouco sobre esse lugar fabuloso que é a Mostra Tec. O que tem de gente inteligente lá dentro, no mesmo espaço, é incrível. A Márcia está encantada com a mostra, né? Nós temos aqui hoje, tá? As 4 câmeras, todas as câmeras aí. Nós temos hoje aqui a presença da Simone Guns, né? Uma moça, olha o sorriso. Linda. A gente diria que ela vem feliz. Ela é de feliz, hein, tia Glacia? Não é à toa que a moça entrou sorrindo e continuou sorrindo, né? A Simone, você veio junto com a tia Glacia der. Que satisfação, tia Glacia. Satisfação é... Nossa, que honra ter a senhora aqui para nós. Tia Glacia é uma das pessoas... Tia Glacia é um dos corações de Dois Irmãos. Como é que as pessoas fazem? Uma coisinha assim. Eu não sei fazer aquilo, mas Tia Glacia é o coração de Dois Irmãos. Tia Glacia, quando nós tínhamos teatro lá no DER, sempre que tinha alguma roupa que precisava, a tia Glacia deve ter, vai lá. Maravilhosa, né? E ela hoje vem porque ela está lançando, me empresta um pouquinho aqui, o livro, ela está lançando um livro. Depois nós vamos falar aqui, O Segredo da Borboleta Dourada, daqui a pouquinho com a tia Glacia nos explicando. Esse livro tem uma história, né? É um livro que já começa bem começado, né? Porque... Já, do fundo do baú. Do fundo do baú. 31 anos depois ele vem à luz, o livro, né? Depois de já ter sido livro em outras formas, né? Em outras formas, é maravilhoso. Também temos aqui hoje 2 alunas, uma que é a Joana da Graça Schaumleffel, né? Tu és uma graça mesmo, ficou muito bem, suas trancinhas, ficou muito linda, meus parabéns, ótima escolha de cabelo, tá? E também está aqui com ela a Marina Scheren, também muito bonita, todos os cabelos muito bonitos aqui, Linda, pessoal, né? linda, Tudo linda. muito bonito, parabéns, hein? Elas estavam na Mostra Tec, elas vêm acompanhando a nossa querida e admirada professora Marielle Henk, né? Já esteve aqui outra vez, né? Foi um sucesso o dia que a professora esteve aqui, graças à verbalidade dela e graças à cultura dela na área de educação também. E recebo com a super alegria, mas super mesmo aqui, junto com a professora Tatiane, né? Altenhofer, que é filha de um grande amigo nosso, que é o Renatinho, né? O Renatinho, que é o nosso garçom de todo, o homem que reestruturou o sistema de garçons aqui na cidade. Teu pai é 10, né? Não, talvez 11. Né? Acho que o Renatinho é 11. Né? Muito querido. E a esposa também no garçom do... É a Leila. Não, do Everton. Eu sou a esposa do Everton. Do Everton, né? Do Everton. Leila é a esposa do Renatinho, né? Isso. E ela é a esposa do Everton, que é garçom também aqui no Bier, né? Isso. Entre outros lugares, né? E um cara muito bacana também. E ela vem junto com a Andréa Sturz, que foi professora do Adam Johann. Olha só. Eu acho que foi a primeira e segunda professora Sim, dele, sim. foi ela. Aí eu espero que não vai reconhecer o Adam, né? E essas professoras não se esquecem, né? A primeira professora, ela tem um carinho todo especial, né? Um significado especial. Ganhou a Sturz. E eles são da FAD lá de São Miguel, do núcleo, não é núcleo, é unidade, né? Unidade de São Miguel. A Sturza é coordenadora e a professora Tatiane é a prof lá. E vem junto com elas, com a graça de Deus, porque não tem como fazer educação sem família, né? Que a gente sempre verdade, defende aqui. parceria. Os pais, né? Vem a Neuza Schumann, né? Que está ali. E esse pequenininho do lado dela aqui é o Raul. Kael com K. O Kael Marsola, né? Oi, Kael. Eu adoro o bico, sabia? Me tiraram o bico quando eu tinha quase 10 anos. Que coisa séria, tão novinho. Não pode. Eu adoro o bico. E o meu outro guri chupar bico e disse assim, agora ele está largando, está com 5 days. Disse assim, vamos levar esse bico para a escola. Não. Os professores não precisam saber disso. E veio também o pai, né? O Marcelo Roger
Marsola também, né? Muito obrigado. Pai, é muito bom, porque eu passei a vida indo em creche, ela sabe disso. Todos os dias eu levava, todos os dias eu buscava. E eram poucos os homens como nós que iam. Hoje parece que estão indo mais, graças a Deus. Isso aí, ele é um casal que vai todos os dias. Graças a Deus, maravilhoso, né? A gente consegue os dois juntos pegar porque a gente vê a alegria da gurizada quando os pais vêm. Sim. Porque vem sempre o dia que vem o pai, fica bem louco. Né? Então é muito importante também. E do lado de lá, não sei se está aparecendo na câmera. Tá o Aiko? O Aiko também está aparecendo? O Aiko, Kainan, Schumann, Marsola. Ele também foi nosso aluno. Também? Foi nosso aluno na nossa Foi de primeira. 2004 até 2010. Isso. Mas, e está indo bem na vida? Isso é muito importante. Bom, o programa também tem hoje aqui. Essa aqui é a professora? Meu Deus do céu! Que pressão, hein, Kainan? Que pressão, hein, Kainan? Bom, o programa vamos lá, então nós vamos ter que dividir, porque hoje nós temos uma visita internacional aqui também. Tem uma moça sueca que está fazendo uma visita de intercâmbio educacional também. Isso é bacana. Então nós vamos dividir o programa em 4 etapas diferentes. Vamos falar agora de Mostratec nos primeiros 10 a 15 minutos, né? Depois falamos do livro da professora Glaci, nos próximos 10 a 15 minutos. E depois vamos entrando, batendo papo com a FAD, e aí entra a entrevista internacional que nós temos com a moça lá. Aí a gente até pensou em remarcar, mas ficava chato, né? Não precisa. Foi bastante Espaço gente. para todos aqui. A produção se passou um pouco aqui, botou gente demais, né? Vamos lá. Professora Márcia, bem-vinda de volta. Obrigada. A Mostratec é sua, então. Então tá, vamos falar então com a professora Marielle, vai explicar um pouco assim o trabalho das garotas ali e como é que é estar na Mostratec, porque quando iniciam os trabalhos na escola, sempre existe aquela pressão de escolha de trabalho e tudo mais, e quando eles são premiados para ir à Mostratec, isso já é uma grande premiação. Com certeza. Porque tem o comitê de ética que vai excluindo alguns trabalhos, não são todos que podem estar lá, porque precisam contemplar todas as regras que eles têm lá. Então, como é que foi esse trabalho? A escola, como nós somos da 29, se começa o trabalho lá no mês de março, já se começa a mobilização para a mostra da escola. Então é todo um trabalho que mobiliza toda a escola. Sim. Tá? E a partir disso os alunos eles vão buscando assuntos dos seus interesses e aí a partir dali os professores vão auxiliando para moldar o trabalho deles de acordo com as normas científicas e guiando eles no processo de construção. Sim. Em agosto houve a mostra da escola e dessa mostra da escola, então, houve a nossa mostra é credenciada à Mostratec. Sim. Então, nós tivemos 2 trabalhos que puderam ir para lá, que é o trabalho delas, que foi o primeiro lugar entre os projetos do 6º ao 9º ano, que elas são 2 alunas do 9º, e teve mais 3 meninas, que é a Kemi, a Ellen e a Mariana, que também ficaram em 2º lugar. Bacana. E elas foram credenciadas também para ir. Então, assim, a partir do momento em que teve a mostra da escola, já foi uma grande vitória, em que elas estavam há bastante tempo já querendo conseguir essa colocação. E, então, não se para por ali o trabalho. Então, como tu vai para uma mostra internacional, porque a Mostratec é algo, assim, incrível, né? Mesmo sendo elas da Mostratec Júnior, tem lá projetos do México, da Colômbia, de vários, da Argentina. Então, o estado mesmo está todo representado, diferentes estados brasileiros, São Paulo, Bahia, Pernambuco e tudo mais. Então, assim, foi uma maratona, a adaptação, a construção do projeto ao longo dos meses e depois lá também foi uma maratona. Então, elas estavam no final da 5ª noite cansadas já. Mas eu acho que é algo assim, é uma experiência incrível, que eu acho que todo mundo que participa desse projeto de pesquisa, inclusive o Aiko, que é meu aluno lá, é um processo de desenvolver autonomia, de descobrir coisas novas e buscando. Sim. Então, assim, construir aquilo ali, a experiência que se vive lá dentro, eu acho que não tem o que paga. Não tem mesmo. Porque tu chegar lá dentro da FENAC, aquela coisa imensa, com pessoas de tantos países, tantos lugares diferentes, e a gente foi, as meninas então na categoria 3, que é do 7º ao 9º ano, elas ficaram no 5º lugar, ficaram com mais alguns grupos em 5º lugar,
E junto também houve uma outra premiação que elas foram credenciadas, que é uma pré-aprovação do projeto para uma feira, que é a FNTech no Recife. Nossa, que maravilha! Então, elas só acreditaram, caiu a ficha quando elas estavam em cima do palco. Elas não tinham caído a ficha, quando elas chegaram em cima do palco é que caiu a ficha. Porque é uma emoção grande. Sim, nas sextas de noite, que é a premiação do ensino médio, aquela garotada, quando recebia o prêmio, eles se olhavam, eles ficavam maravilhados, quase não acreditando na premiação. E aí, como é que é essa sensação de agora ter um credenciamento, que vocês vão ter que se preparar para ano que vem? Eu não sei quando é que vai acontecer a feira lá. Setembro. Em setembro. Então, qual é o preparo que vocês vão fazer até lá? Mas primeiro, como é que é essa sensação de estar na Mostra Tech, uma feira internacional, em que vocês são avaliados por várias pessoas que vocês nem conhecem e que vocês convivem com pessoas de outros lugares ali? Como é que é essa sensação? Acho que principalmente a gente fica muito nervosa lá, porque é muita tensão, são muitos projetos cadastrados. E além disso, a gente teve todo o nosso preparo inicialmente para chegar lá, e quando a gente finalmente soube que realmente a gente estava lá porque a gente merecia aquilo, acho que essa foi a melhor sensação que a gente pôde sentir. É, porque a gente ainda se sente orgulhosa por ter conseguido, foi a gente que fez o trabalho, a gente que conseguiu aquilo. Eu acho que essa conquista, a conquista de estar lá na Mostra Tech, isso ninguém consegue tirar de vocês, porque na quinta-feira de noite, quando nós estávamos indo para casa, as minhas meninas diziam assim: ah, que pena que nós estamos indo embora, porque como elas são do terceiro ano, elas não vão estar lá no ano que vem. Vocês têm a chance de estar lá, vocês vão estar em outro lugar, mas têm a chance de continuar e voltar e com outros projetos e tudo mais, porque é o início dessa jornada. Mas essa garotada que foi premiada para lugares diferentes, se souber aproveitar, né? Então, qual é o trabalho de vocês? Por quantos avaliadores foram lá? Foram 3 avaliadores. 3 avaliadores. E um deles era psicólogo. Imagina. E sobre o que é o trabalho de vocês? É bem perigosa, sobre psicopatas e sociopatas. Então, assim, o que vocês... Porque aquela outra vez que vocês estavam aqui, aí estava em andamento o trabalho. Sim. E agora, como é que foi esse resultado? Até onde vocês chegaram? Que análise vocês têm? Do trabalho de vocês, dessa pesquisa que vocês fizeram, porque daquela outra vez estava em andamento ainda. A partir dali, o que mais vocês conseguiram trazer, pesquisar? Aquela vez não foram elas que vieram. Ah, foi outro grupo ali? As meninas. Mas era esse assunto também. Não, aquela foi sobre a Antártida. Então eu conversei com vocês, acho que lá mostra até que conversei com A gente vocês. também veio aqui por causa dos livros. Ah, eu acho que tinha alguma coisa disso, eu sabia que eu A gente tinha. veio mesmo por causa dos livros. Tá, então como é que é esse trabalho? Me conte um pouquinho para o pessoal que está nos vendo, assistindo, para entender o que é, quem são as mentes perigosas. A gente escolheu o trabalho e logo a gente começou a pesquisar primeiro sintomas, o que era realmente isso, por que a gente pensava que isso era uma doença, mas não é uma doença, é uma condição. E a gente precisou também assistir alguns filmes que retratavam isso de uma forma mais concisa e não exagerando. E a gente acabou colocando tudo isso e foi juntando, foi ligando até que a gente conseguiu montar uma coisa mais concreta. Uma coisa que a gente poderia explicar onde acontecia o problema, por que acontecia talvez, e a diferença entre sociopatia e psicopatia. Que se criam muitos os estereótipos, por exemplo, hoje se fala nesse transtorno psiquiátrico, psicológico, e logo se pensa o quê? Pensa nos estereótipos do filme, de filmes, assim, do cinema, que toda pessoa que tem alguma tendência psicopata ou sociopata é um serial killer. Mas na verdade, assim, o que elas exploraram realmente é estudar o que são e traçar procurar esses estereótipos no cinema. E procurar assim, o cinema representa bem, não representa, óbvio que não dá para abranger tudo, né? Mas elas fizeram as escolhas do filme, foram elas que fizeram. Eu só ia dando as ideias assim e elas foram escolhendo alguns filmes para traçar o paralelo entre aquilo que é o real e aquilo que o cinema traz. Tem algum filme, qual é o filme que vocês conseguiram perceber que ele realmente aborda um pouco melhor o que é A órfã, eu acho. É que os 3 retrataram muito bem, a gente até se espantou porque eles fizeram certinho, a Hollywood conseguiu trazer a ideia de psicopatia. A gente leu o Mentes Perigosas, que é um livro, a gente leu ele e com base nele a gente percebeu que os filmes realmente retratavam. Eles primeiro demonstravam os psicopatas, demonstravam que eles eram inteligentes, talentosos, e a partir do tempo que ele permanece no teu convívio, ele vai mostrando que ele realmente é. E isso aconteceu nos filmes também, então a gente conseguiu perceber isso, que eles se trataram bem. Qual é a real diferença, então, de um sociopata e de um psicopata ali?
Tá. Quando é um psicopata, quer dizer que ele tem um problema no sistema límbico, na medula cerebelosa. Então, a gente não pode dizer que ele nasce com esse problema porque não se faz um diagnóstico antes dos 18. Só que se tem um problema é no sistema límbico. Já os sociopatas, eles não têm nada no cérebro. Eles são vítimas da sociedade. Eles vão criando isso ao longo do tempo por causa de um trauma, um lar turbulento ou até bullying. Porque as pessoas têm muito essa questão ali de misturar tudo e até os tratamentos é complicado, né? Pra saber. Mas como é que em casa, então, alguém conseguiria distinguir, sei lá, se o filho está indo por esse caminho, como é que é? Principalmente pelo maltrato dos animais. Se ele já começa maltratando um animal, já começa, sei lá, cortando pela boneca, rasgando essas coisas assim, tu já vai podendo perceber algumas coisinhas. Então é muito importante, assim, estar atento realmente. E também ao ambiente que ele é. Se ele é tratado mal na escola, tem que estar sempre atento em cima dele. Bem complicada essa percepção toda ali. Então vocês foram sendo avaliados pelas pessoas ali, por um psicólogo, em função dessa boa explicação da pesquisa de vocês. E vocês se embasaram no quê? Só em livros ou os filmes, livros, do que mais foi o embasamento teórico de vocês para o trabalho? Teve um livro também da psicóloga, da Holly, que a gente pegou e também tirou várias coisas ali. E em sites. Em vários sites. A gente pegou em sites de psicólogos e a gente foi comparar com o que eles diziam, com o que o livro dizia. E a gente foi vendo que eles seguiam certinho, quando eles batiam as coisas, as informações, a gente colocava. Muita pesquisa, então, para chegar até onde vocês estão. E agora, para ano que vem, então, ali na Feira de Recife, vocês vão fazer mais pesquisas, vão continuar? A gente vai falar com mais de um psicólogo para ter uma opinião diferente. E para ver se as coisas são concretas, se a gente está dizendo tudo certinho. Sim. Ali, quando vocês estavam sendo avaliados, teve algum que disse para vocês assim, o trabalho de vocês precisa ir um pouco mais além? Ou vocês pararam por ali? Como é que foi? Todos os avaliadores elogiaram bastante, principalmente nossa postura na hora de falar. Eles elogiaram bastante. Mas a psicóloga só disse que a gente podia ver um pouco uma visão diferente do que a gente estava falando. É o lado da criança. A gente tinha que procurar mais o lado da criança. Vocês trabalharam mais o lado do adulto, do adolescente ali. Adulto adolescente, que a gente não trabalhou muito o lado da criança, porque a gente não tinha informação suficiente, não tinha onde buscar informação. Sim. Mas ela trouxe esse conselho pra gente ver melhor como seria. Como é que vai ser essa orientação agora, então, para elas, para ano que Elas vem? estão no 9º ano, então assim, como faz uma semana, digamos que agora a gente está dando uma descansada. Mas eu acredito assim, tanto elas estão com muita vontade de ir, né? E eu acredito que assim, é sempre importante, assim como da mostra da escola para a Mostra Tech se fez uma construção além, Sim. Eu acho que agora para lá também a gente tem que sentar, pensar, ir atrás de, sempre em busca de mais, de melhor. Eu acho que as gurias elas têm uma autonomia bem grande, elas adoram ler, então isso ajuda bastante. Mas é algo que a gente vai ter que sentar e ir construindo, traçando estratégias, vamos pegar o que os avaliadores disseram, porque quando tu está mergulhado num projeto, tu tem a tua visão. Sim. Então muitas vezes, e aquele projeto que tu vai apresentar teu filho, querido. É verdade. Então assim, às vezes tu vai lá e um avaliador te destrói. E daí tu fica assim, pô, não precisava ser assim, né? Mas quando tu para e tu digere tudo aquilo, e eu acho que as meninas viveram um pouco essa experiência, começa a se olhar por outro ângulo e tu vê, mas eu posso melhorar. Então assim, são construções, e eu acho que esse processo avaliativo é algo bem complicado. Porque tu passa lá, tu tá botando a tua cara a tapa. Mas também te ajuda a crescer um monte. Sim. E que quando se está lá para ser avaliado, se gosta muito e se quer ouvir muito só os elogios. E quando chega alguém que diz para ti, não, mas vocês precisariam então ir para um outro enfoque também, provavelmente quando a pessoa falou para vocês que então deviam enfocar o lado das crianças, na hora vocês deviam ter ficado poxa, né, é o meu trabalho e tudo mais, né, você deve ter ficado assim. Mas agora você já tem esse lado e já sabem que para ano que vem vocês vão trazer um enfoque do lado da criança também, né? Porque é bom observar desde pequeno todas essas nuances, essas mudanças de comportamento para seguir e verificar se os filmes abordam bem, se nos livros, né, a Tia Glaci, que é a escritora ali, se consegue trazer bem.
para não haver nenhum problema mais adiante. Então, é um balde de água fria na hora. Com certeza. Mas depois se percebe. Não, depois se percebe. Isso é uma questão de construção. Muitas vezes o crescer dentro não é um processo fácil. É algo que para qualquer um de nós, até adultos, às vezes, assim, tu tá te expondo. Daí alguém vem e diz, não é bom que tu... aquilo te fere, aquilo te destrói. Mas assim... Pode ser uma crítica positiva. Claro, eu acho que a gente sempre tem que buscar a melhoria. Então assim, agora a gente tem que buscar o que vai se melhorar, o que vai se construir em cima disso. Tem a questão de que ano que vem elas vão estar em outra escola, então a gente vai ter que ver isso. Elas são nono ano. Provavelmente vem para nós, ou para o 10, ou para o Imaculada, ou para um outro lugar ali. Então, os professores que vão receber vocês vão ter que trabalhar este lado ali. Isso. E com certeza tu vai junto ali para ver ali para poder amparar. Isso daí também essa é outra questão. Pensar como nós vamos ir. Isso aí vai ser uma outra situação que elas no ano que vem vão ter que começar a trabalhar, né? Se organizar para ir. Não pode perder a chance, porque quem volta dessas feiras não volta igual. Não. É porque o conhecimento, a cultura que está ali é diferente. Inclusive assim, nem simplesmente como participantes, os alunos foram para lá visitar também. E eles voltaram falando assim, eles queriam saber quem foi que ganhou. Eu vi esse projeto que ganhou, ai que legal, e tal, sabe? De certo modo tinha gente torcendo. E o encantador da Mostratec também é a questão dos pequenos. Sim. Eu sei que a Arno também teve um projeto premiado. Bastante alunos este ano. Teve bastante alunos. A Arno teve um grupo de alunos do 2º ano. Nossa, eles dominavam o assunto, então eles tinham uma oralidade excelente. Eles tinham um total domínio do que eles estavam fazendo. E então, assim, é algo que muitos alunos também que assistiram os projetos chegaram dizendo, prof, os pequenos explicam muito melhor do que os grandes. É verdade, tem tudo isso. Então, assim, tem toda aquela questão da vergonha e de ser tímido, mas eu acho que é algo assim, de qualquer modo, uma mostra como essa é algo encantador para qualquer um, principalmente para quem ama ciência. Sim. Nós vamos agora passar então para a tia Graci. Vocês têm algo assim ainda para um recado para deixar para o público que vai estar, que está ingressando nessa parte da pesquisa? Vocês, qual é o incentivo, qual é a lembrança que vocês deixam assim para quem está nos ouvindo para seguir os passos que nem vocês da pesquisa e de tudo mais? Assim? Acho que eu não tinha ninguém dizer para tu desistir, ou mesmo que faça tu acabar tirando uma parte do teu trabalho, não desistir, continuar. Principalmente tu tem que gostar daquilo que tu tá falando. Tu não pode se tu não gostar, isso vai virar uma chatice. Vai virar uma obrigação, não é prazer de fazer. Tem que encontrar o prazer naquilo que fala, né? É que realmente, assim, mesmo que não for uma coisa muito científica, mas se tu gosta daquilo, fala daquilo. E tu, professora, assim, então, para incentivar os alunos a continuarem ali? Eu acho que assim, as meninas falaram muito bem. Eu acho que tu tem que amar aquilo. Inclusive, assim, pode ser que num trabalho como esse, tu descubra o que tu quer da tua vida. Pode ser que numa pesquisa como essa, que tu tenha uma liberdade maior para escolher um assunto que tu goste, pode ser que tu descubra, é isso que eu quero fazer. Porque a pesquisa não é algo que vai ser, eu não quero ser cientista, não quero ser biólogo, não quero ser químico, mas tu vai usar essa metodologia que tu vai aprender, esse espírito investigativo para resolver qualquer coisa na tua vida. Exatamente. Atitude. Atitude, autonomia. Exatamente. Então, assim, e mesmo que tu vá lá e tu não ganhe, porque as meninas do 6º ano ficaram muito chateadas porque elas não. Mas a experiência delas a experiência que elas ganharam foi enorme. Então, assim, eu acho que elas são vitoriosas já por estarem lá vitoriosas. Com certeza. Então, aqui é o recado da professora ali, para que mais pessoas ingressem ali, o resultado das meninas que vão, ano que vem, participar, vão continuar com o trabalho delas, vão pesquisar cada vez mais. Então, lembre-se de que a pesquisa, ela engrandece a alma, ela engrandece a mente de todos, né? Então, vamos continuar a pesquisar. Os parabéns. Nós vamos, antes de trocar os entrevistados, Fran Paulinho. Aí, Joana e Marina. Quem estão aqui? Vocês duas? Fabiane Alonso, parabéns ao programa e aos ilustres presenças. Nosso obrigado à professora Graci, que abrilhantou nossa biblioteca. A Fran Paulinha, Neuza e família, abraços. Maria Luísa Alice, Tati e Andréia, suas maravilhosas. Simone Isabel Roper, uma pessoa mais que especial, a tia Graci. Um abraço aos meus ex-alunos, aos meus alunos da 29,
E um abraço para a minha presidenta do Fundeb, Cássia Maldaner. Parabéns, Unidade São Miguel, sempre muito preocupada com o bem-estar físico e educacional das nossas crianças. Obrigado pela bela parceria. Um beijão. Fabiane Alonso, abraço a todos. Taline Macri, professora Merielle Renck, baita professora. Saudades do tempo de aula com ela. Myron Gabriel, parabéns para a creche São Miguel e a escola 29 de setembro. Rosângela Schaumlöffel, muito orgulhosa da minha filha e feliz pela escola e pela equipe maravilhosa com a professora Merielle, que é ótima profissional. Que bom, obrigada. Falei que a senhora tinha uma boa audiência. Thaís Secone Bozing, parabéns, creche São Miguel, estão lindas, Prof. Tati e Prof. Andréia. Andressa e Rômulo Keller, parabéns, tia Graci. Fico muito feliz de ter ajudado, junto com a Simone e a Marone Becker, a iniciar a divulgação do seu livro, é muito lindo. Graciele Kronbauer, Tati e Andréia, parabéns pelo belo trabalho e por cuidar com tanto amor dos nossos pequeninhos. Malvina Roça, boa noite. Everaldo Mendes, boa noite para todos, ótimo programa. Alain com Trema dos Santos, Dali Marina. Lembra? Disse que não era fé. A Cássia redizendo, amei o trabalho da Mostratec, muita pesquisa e o embasamento teórico da maravilhosa psicóloga Holly. Márcia Stum, parabéns, André e Tati, pelo belíssimo trabalho e dedicação para com nossas crianças, assim como toda a equipe da nossa unidade aqui do bairro São Miguel. Maria Elisa Schneider, parabéns, Joana e Marina, torcemos por vocês. Marislane Dapper, que turma iluminada, muito bom o programa de hoje. Edson Schons Scheren, parabéns, filha Marina. Edilson de Santa Catarina. Vladimir Silveira, da Inglaterra, grande abraço e bom programa a todos. Alain dos Santos, vai Marina, já te mandando. Daia Freire, Andréia, ótima profissional, também concordo. Simone Diesel, parabéns, André e Tati, belo e ótimo trabalho. Marlene Schmitz, boa noite e um bom programa, um abraço para todos. Anaí Anjos, queridas André e Tati, colegas, muito amor para vocês. E Loraci Gregory, parabéns a todos que estão no programa hoje. São as mensagens que vêm chegando, são milhares de pessoas assistindo e muitas delas mandam mensagens para nós, né? Então, nosso grande muito obrigado a todos. Bom, muito obrigado, professora Merielle, fico muito feliz, né? A senhora, quando esteve aqui, já era diretora? A senhora é professora, não, da 29. Quem está de diretor ainda é o Gerson? O Gerson. O Gerson e o Lúcio. O Lúcio, os dois maravilhosos, já estiveram aqui. Gurias, muito obrigado para vocês, tá? Muito obrigado também. Então, nós vamos, enquanto só para trocar o ambiente aqui, vamos botar uma imagem da professora Glaci, tia Glaci, eu não consigo me chamar de professora. Nós consigo me chamar. E só para avisar que a nossa professora, a nossa sueca que está aí falando, ela é professora lá. Muito bacana, ela pode trazer algumas informações. Ela vai trazer algumas informações também para nós. Tia Glaci, comece, por exemplo, nos falando como é que foi criar esse livro e quando é que a senhora criou esse livro? Em 1986, eu trabalhava na biblioteca da Escola Estadual 10 de Setembro. E eu tive uma inspiração para fazer esse livro. E eu escrevi um livrinho, fiz as gravuras. Que lindo! E fiz 3 livrinhos, assim, artesanais, montei os livrinhos, coloquei na biblioteca. O Segredo da Borboleta Dourada. E olha como ele foi lido. Eram 3 livrinhos. Foi muito lindo. E atrás, quando chegava o fim da historinha, e era muito bonito a historinha, eles escreviam assim. Toda a historinha que leva ao final é muito bonita. E aí eles escreviam assim, ó,
Eu Sou Feliz, no próprio livro. Queridos! E aqui também. E quando eu me aposentei, eu tinha 3 livrinhos assim, só na escola 10 de setembro. Quando eu me aposentei, eu acho que no primeiro ano que eu estava aposentada, chegaram crianças da escola Armenino. Como vocês me pediam as roupas, eles vieram me pedir asas de borboleta, se eu tinha asas de borboleta, mas não sabiam que eu escrevesse. Aí eu disse, mas para que vocês querem asas de borboleta? É que nós estamos fazendo o teatro do livrinho O Segredo da Borboleta Dourada. Aí eu disse, vocês sabem quem escreveu esse livro? Foi parar lá na escola municipal. Fui eu que escrevi. Aí fiz bem feliz Asas de Borboleta com eles. E quando eu tinha aposentado, esse aqui eu tinha para mim, eles lá estavam com outro. E guardei o livro. E aí esse mundo foi ficando assim, eu ligo uma televisão, mostra tão pouca coisa de alegria, de coisa bonita para as crianças, não é mesmo? E elas ficam com medo até de ir para a escola, com esses terrores que não acontecem. E o meu livrinho é uma lição de amor. Uma lição de amor. Então eu pensei, este ano eu estava em São Francisco, na nossa casa, lá na Barragem de Salto, pensei, vou renovar esse livrinho. Aí fiz toda a ilustração nova e eu ia fazer um livrinho assim para cada escola, todo também artesanal. Sim. Pintei a mão e depois fiz os xerox coloridos. Seu livro, ele é, na verdade, ele é uma releitura de um clássico, né? Porque 86 eu estudava naquela escola ali. Mas tu era maiorzinha. Mas provavelmente eu vi na prateleira este livro ali. Era mais para as crianças. Mas a gente vai passando ali, vai lendo ali. E aí eu fiz isso. E as minhas amiguinhas, ela não estava comigo, ela trabalha com a Andressa, né? Trabalhava com a Andressa. As duas trabalham, ela trabalhava no RH. Ela tem no jornal. E ela na gráfica. Então, eu mostrei, elas foram lá em casa com as pequenininhas e eu estava fazendo o livro e li para elas o livrinho. Ai, tia, ela assim, nós vamos querer um para nós. Aí eu falei que a dificuldade que temos é de conseguir patrocinadores. Sim. Né? E os livros são bastante caros. Né? Quanto menos tu faz, mais caro. Exatamente. Quanto mais tu encomendas, se torna mais barato. Mas aí elas me disseram, nós vamos fazer os livrinhos para doar para a escola. E levaram para a gráfica. E agora conta que tu fez o meu livrinho ficar mais lindo ainda. Mais fofinho. Olha aqui, ó. Ela fez todo o trabalho de como é que era aqui, conta toda. Quando a Andressa passou para mim esse trabalho, claro, eu ia ajudar, né, do jeito que eu pudesse, levei para a gráfica, fotografei esse livro, tratei as imagens e montei ele no formato um pouco menor por questão de manuseio. Sim. Olha o trabalho de amor. De gravação e deixei ele. Todo o trabalho do tamanho daquele primeiro livro, para o segundo já foi um pouco menor, para mim. Ele todo assim, lindo. Muito lindo. Eu fico muito agradecida às 3, porque elas doaram 20 livrinhos. Nossa. Bastante caros. Para eu doar para as escolas. Vocês vão receber, porque eu já deixei na prefeitura com a Secretaria da Educação. Sobre o que é essa história? Assim? Essa história é assim, uma menina chamada Patrícia. Não tem nada a ver com a atual situação, tá? Ela estava ali, já vou mostrando as gravuras. Sim, pode contando, mostra as figuras e vai contando ali. Tem como colocar a imagem ali maior ali, para mostrar o livro ali. Ela vai contando, mostrando a imagem e vai contando ali um pouquinho. Ela estava lendo no jardim e observando a natureza, os bichinhos, as flores, os pássaros cantando, quando apareceu uma linda borboleta de asas azuis e douradas. A Patrícia ficou bem quietinha, vou contar bem ligeirinho, para não atrapalhar nela. Pode contar. A borboleta chegou pertinho e a Patrícia ficou quietinha.
para não assustá-la, né? Quando ela falou com a Patrícia: menina, que bom que estás aqui, eu quero levar-te ao reino das borboletas. E aí a Patrícia disse: será que eu estou sonhando? Mas a borboleta falava: realmente, realmente. E aí ela disse: então vamos, temos pressa. A borboletinha Gigi disse, tá? Aí o canarinho estava pertinho e pediu para ir junto. Aí foram, passaram por florestas lindas, cheias de flores. E era bastante longe. Depois entraram numa outra floresta cheia de árvores frondosas, com orquídeas, e encontraram um enorme carvalho. E o carvalho tinha a boca igual a das portas dos palácios. E ele ficou feliz quando elas chegaram aqui. E a borboletinha falou palavras mágicas: alecrim, crim, crim. E a porta do castelo se abriu, do carvalho se abriu. Entraram então para o reino das borboletas. E a Patrícia e o canarinho viram que ali ninguém brigava, ninguém fazia mal a ninguém, não havia doenças, não havia tristeza, todos se ajudavam. E ficaram encantadas. Seria ali o paraíso? Seria ali o paraíso? E aí foram perguntar a borboleta rainha: por que aqui era lindo assim? Daí eu vou ler a última página para vocês, tá? Aqui, minha filha, não existe lugar para o ciúme, o ódio, a inveja, a maldade, a desarmonia que tanto mal causam ao mundo e às criaturas. Este é o nosso segredo. A paz, o perdão, a harmonia e o amor são nossas leis. Quando saírem daqui, contem ao mundo o que viram e sentiram. Os dois amigos agradeceram a Gigi por ter-lhes dado a oportunidade de conhecer seu reino. Despediram-se felizes das novas amigas e juntos começaram a trabalhar por um mundo melhor, mais feliz e humano. Por onde passavam, transmitiam o que haviam aprendido. Eram pequenas luzes que iluminavam e coloriam os caminhos. E vocês que ouviram essa historinha, acendam em suas vidas essa luz para que o paraíso chegue mais perto de vocês. Olha que lindo! Muito legal, muito Tem um legal. anjo na tua vida também, que agora patrocinou e vai trazer para mais. Mas isso eu ia falar, isso assim, agora, aí essas três moças foram as minhas anjas, minhas fadas. Minhas fadas madrinhas que oportunizaram eu poder doar para todas as escolas. E para quem eu mostro, para todo mundo que é bom. Além do que elas, eu já tinha mandado fazer 30. Eu já tenho 30 encomendas, porque aqueles eu já vendi. Coisa gostosa, porque realmente, que tu disseste assim, ó, num mundo com tantos problemas, né? E aí tu tem uma criatividade, uma criação tão linda que vai trazer para todas essas crianças, porque se desde pequeno eles tiverem contato com histórias assim, eles vão sair um pouco daquele mundo do real, porque nós precisamos proteger um pouco nossas crianças deste mundo que está lá fora e prepará-las aos poucos para vivenciar, porque se nós colocarmos elas direto neste mundo, não dá. E que bom que tem pessoas que nem vocês que conseguem ajudar, porque o livro se torna muito caro. Minhas amadas. E assim também, não é? É para mostrar também, ó, que a paz se faz pertinho da gente. Como é que eu posso melhorar a paz do mundo? Eu não posso ir para cada país e querer que todo mundo fique em paz. Eu rezo para isso. Mas se eu fizer, se cada um fizer a paz pertinho de si, no ambiente em que vive, com as pessoas com quem convive, a paz começa a acontecer. Exato. E é isso que a senhora tem feito a vida inteira, né? vida Tiago Marcinho. A vida inteira, Tiago Marcinho. Tiago Marcinho, queria super muito obrigado pela sua presença aqui. Agradeço, Sabe? meu Eu Deus. super mesmo, tanto a senhora quanto a
a Simone Gomes, né? Muito obrigado, Simone. E Uma honra as te ter aqui. moças, né? Simone trabalha na Gráfica Seller, né? Um grande abraço lá para o pessoal da Gráfica Seller, nossos amigos E também a Marione Becker, né? Isso. Que também proporcionou, e a Andressa. Isso, essas três pessoas maravilhosas, né? Que são anjos, né, Tia Glaci? São anjos, Caídos né? na sua vida, a senhora, como a senhora é um anjo caído na nossa, né? Pode ter certeza, E né? porque a gente é um anjo de uma asa só, mas só juntos que podemos Voar, muito bem. Tia Glaci, muito obrigado. Nós vamos agora conversar, então, vamos lá, né? Com a nossa. Passo a bola para ti conversar um pouquinho com a nossa unidade Fátima de São Miguel. A Tati foi minha aluna, uma excelente aluna, e agora está fazendo esse trabalho. nos assistida. Esses livros maravilhosos, né, que nem a tia Glaci está trazendo ali, como são importantes para vocês ali na Fátima, os pequenininhos. Então, assim, conta para nós os trabalhos que vocês vão desenvolvendo ali, porque a Tati sempre foi uma excelente aluna, os trabalhos maravilhosos, e agora ela está continuando esse trabalho com esse jeitinho fofinho que ela sempre teve. Eu sempre gostei bastante, na verdade, né? Eu te admirava bastante, então eu sempre tinha vontade também de ser prof, né? E eu ficava bem nervosa nos trabalhos, quando apresentada. E pra mim começar a contar a história para as crianças, eu também fiquei um pouco, meu Deus, né? Eles vão me julgar, alguma coisa assim. E não, eles prestam atenção por conta do teu jeitinho e eles ficam encantados, eles te escutam. E cada vez que tu traz um recurso diferente para eles, é melhor. Então, fantoche, dedoche, paditoche, tudo chama muita atenção deles, né? Sim. Uma história clássica ali, como chapéu assim vermelho, aqueles porquinhos, tu pode transformar com vários recursos, né? Tanto que a Profundece trouxe junto, né? Ai, que bacana! Sim, que nem agora, né, nesse mês de outubro, né, a gente trabalhou um projeto Como é Bom Ser Criança, Sim. não é? Esse projeto foi realizado em todas as unidades da FAD, não é? Sempre partindo, não é, do interesse da criança, não é? Sempre respeitando, não é, a criança. E a gente trouxe algumas coisas que a gente desenvolveu nesse projeto. Sim. Inclusive, esse material aqui, não é, que é dos, como a professora Tatiane falou, dos 3 porquinhos, não é, dos clássicos, foi é um trabalho que não é que a gente utiliza materiais recicláveis, não é, para desenvolver o nosso trabalho. Sim. Não é? Como questões assim também, que o Caio, que é nosso aluninho lá da turma 2, e então foi desenvolvido alguns brinquedos para eles, olha ali. para que eles levassem para casa, Sim. não é? Para que eles brinquem, se divirtam, não é, Carol? E como é importante, na verdade, né? Porque as crianças hoje elas têm muito essa coisa do brinquedo pronto, né? Então, nesse projeto a gente trabalha bastante a questão de utilizar material reciclado também. Então, eu trouxe esse aqui, né? Que é aquele famoso spinner, que é aqueles que tem de todos os materiais, né? E esse aqui a gente fez então com tampinha de refri, pedacinho de aviar, cola quente e palito, né? Daí eu fiz um para cada criança, daí eles brincam, giram no chão. Não é aquele pronto, né, que a gente compra, mas eles se divertiram bastante. Essa semana a gente também trabalhou com... A gente trabalhou também com a questão de aviãozinho de papel, bola feita com papel, né? Eles ganharam no fim de jornada, eles amassaram. Então trazer essas brincadeiras, esses brinquedos mais simples, né, que nossos pais, nossos avós brincavam, mas que também são importantes para eles, né, não só essa coisa pronta, né, fabricar o brinquedo. Até eles confeccionar o brinquedo é legal, né, eles ficam felizes em poder fazer junto com nós, isso é muito importante. E nesse momento também a gente desenvolve várias habilidades com eles, não é? O desenvolvimento da motricidade, essa questão da motricidade fina, ampla. Então é nesse momento, não é, que eles estão se desenvolvendo. E a gente sempre não é a questão do brincar. A gente sempre não é, vai partir de uma brincadeira, a gente vai partir dessas coisas que interessam a eles. Não é? Porque como eles passam conosco, não é, o dia todo, então a gente tem que ter recursos, a gente tem que ter um trabalho que seja voltado a eles e que parte do interesse deles. É um brincar educacional, porque ele vai confeccionando, então ele vai trabalhar a questão da habilidade, a questão da criatividade, e as pessoas não se dão muito conta da importância dessa motricidade, porque mais adiante, quando são adultos, muitas vezes eles não conseguem coordenar pé e mão, uma dança que dança pé e mão ao mesmo tempo, a maior dificuldade. Eu tenho muita dificuldade em fazer uma dança que eu tenho que mexer pé e mão ao mesmo tempo, então, ou uma coisa ou outra, se tiver os dois. Então esses brinquedos ali ajudam. Quem tu disseste ali,
Nós vivemos num mundo que tem muita tecnologia. Ela existe, que bom que ela existe. Mas junto a isso precisa ter essa confecção, esse brincar ali, crescer com isso aí, ouvindo histórias, né? Por mais tarde você não se lembrava, mas como a tia Gracia é lembrada até hoje, olha quanto tempo depois, e as pessoas ainda lembram quando ela contava histórias da biblioteca do 10 de setembro, em 86, para bastante tempo, né? E que nem assim, né, todos os dias eles ouvem histórias, não é todo dia tem uma hora do conto diferente. Então assim, nós temos que procurar recursos, porque nós não podemos simplesmente ali fazer uma rodinha e querer contar com um livro. Não, a gente tem que ter recursos para a gente motivar eles, para ter o interesse deles, a participação deles em tudo isso. Então, não é... isso sempre, não é, a gente vai estar sempre partindo do interesse deles, não é sempre. Vocês contam a história e vocês vão junto ensinando com essas peças que vocês criaram. Isso aí. De várias maneiras, né? Às vezes a gente pega um fantoche, vai fazer um teatro, né? Tem também histórias que a gente deixa que eles peguem e contem, eles fazem a história. O que são esses brinquedos todos ali? Vocês trabalham ali junto através da confecção, do que eles fazem e tudo mais? Isso, que nem agora, não é? Como teve a Semana da Criança, então atividades com bolinhas de sabão, né, foram feitas também com materiais recicláveis, não é? Para eles. Como isso é importante, né? Quando o filho chega em casa, né, ele conta, ele tem toda essa brincadeira, né? Aproveita. Sempre novidade, né? Sim, sempre novidade. E as profs envolvem a gente junto. Sim. Eles dão teminha pra gente fazer em casa. Às vezes tá sem ideias, assim, aí eles colocam no tema fazer algum brinquedo fabricado pelos pais. Aí a gente tem que criar, né? E vocês estão juntos, é a questão da criação e a questão da família estar ali juntos. Eles andam para acabar sentando com eles para fazer essa brincadeira, para fazer o que eles gostam e eles ficam muito ansiosos que aquilo fique pronto, para ver o que se tornou aquilo ali, né? E o Caio ela adora brincar com coisa diferente. Tipo, ele viu isso aqui agora, ele adora pegar, adora... Não, ele não para, antes ele estava impaciente, agora ele está brincando, o tempo todo ele quer fazer alguma atividade. Mas isso é muito bom. Também é assim. Sim. Eles estão sempre fazendo alguma coisa, né? Eles ou estão brincando, ou estão estudando uma história, ou estão brincando no pátio, correndo, pulando. Então eles estão sempre em movimento, né? Essas 9 horas tem que ter descanso, mas eles estão sempre fazendo alguma coisa. E tudo através do brincar, né? É brincar, mas para eles é muito sério. A gente conhece uma criança através deles brincando, né? Eles contam coisas pra gente, eles, né, realidade de casa, ou eles aprendem até as histórias. Os pais, sei lá, porque nós tem uma turma já um pouquinho maior, né? Tem 2, 3 e 4 anos. Então eles chegam em casa e contam a história pros pais que eles ouviram nesse dia. Aí no outro dia de manhã as mães vêm e falam comigo, ele contou que tu viu essa história hoje. Então eles levam isso para casa e para nós é muito bom, né? Claro, porque eles estão trabalhando a oralidade. Quando eles contam a história, eles estão aprendendo a trabalhar, porque tem os países, que nem Coreia e outros lugares ali, os pais em casa, eles estiram bastante tempo junto aos filhos para ter, assim, as mães estudam juntos, os pais ali, e é diferente, porque eu vejo assim que isso está um pouco desgastado nas famílias, porque a maioria trabalha essa manhã, até de noite, tarde, chega de noite em casa, tem os afazeres, e aí essa parte acaba sendo esquecida. Então, como eles chegam em casa e tem o teminha para fazer com os pais, é o contato, é a parceria, eles estão sendo motivados para voltar no dia seguinte. Eles têm que contar. E quando eles contam, eles aprendem a organizar as ideias. Professora, os pais mesmo, eu e minha esposa, muitas vezes não importa a quantidade de tempo, mas sim o tempo que você tem, sabe aproveitar bem, né? A qualidade. A qualidade do tempo. Porque eu também trabalho segunda. Então o tempo que eu tenho para eles, eu aproveito o máximo, né? Que nem ele está com 14 anos, né? Tem a união, a bola, tudo, para acompanhar ele, né? Então tem que saber dividir, tem que se virar no teu serviço, para tua esposa, né? Tem que dar um tempo para ela também. Claro, precisa. E assim para eles também, né? Mas acho que o que importa é a qualidade do tempo, né? A qualidade, não é assim que eles ficam 2, 3 horas. Eles exigem, né? Uma meia hora. Agora a gente chega no final de semana na parte da manhã, a gente aproveita para sair com eles, passear um pouquinho, tomar um café juntos. Eles adoram essas coisas, né? E o ótimo mesmo é que chega em casa ele desce de brincadeira, tá? Sim. Tipo, nós temos, hoje tô desde a TV, tem vários desenhos hoje, né? Sim. Tem a Peppa, tem tudo, tem vários desenhos assim que
é legal pra eles, mas ele quer a brincadeira, né? Que bom então, se ele quer. Fazendo na creche, isso é muito bom. Isso aí. E que nem assim, com esse projeto também eles levaram para casa esse de fazer pão de sabão, levaram petecas, não é, foi confeccionada, levaram o bilboquê. Então a gente, né, confecciona com eles e eles levam para casa, não é, para eles brincarem em casa também com as famílias. Quando a prof também comentou sobre a questão das histórias na hora do conto, a gente tem a agenda, e nessa agenda vai o nome da história que é contada no dia. E a gente também envia livros para casa, não é? De maneiras diferentes, assim, como em forma de varal, ou livros numa sacola literária, e a gente manda para que as famílias também contem isso para as crianças em casa, para também ter esse momento, então, também com as famílias. Sim. Então a gente, não é, incentiva bastante essa parte. Um incentivo à educação e é feito de pequeno, porque aqui, por exemplo, nós temos a tia Glaci, que também sempre fez trabalho de contar história, ela escreveu o livro dela, as meninas que foram ali para pesquisa, mas tudo isso começa aqui, ó, nesse momento, né, nesses lugares ali, que as pessoas vão trabalhando, vão crescendo com isso ali, o contar história, a importância que é isso ali. Isso aí. E para nós, né, no caso, né, como o nome do nosso projeto foi Como é Bom Ser Criança, e então no último dia a gente fez esse material que foi confeccionado por eles que pintaram, não é? Eles puderam levar para casa, não é? E a gente teve um retorno muito grande das famílias, não é? Que deles, né, quando chegaram em casa, eles querem explorar, não é que nem que nem essa lata chegou ontem essa semana, chegou em casa, e aí chegou em casa fechadinha. Aí quando eu cheguei em casa, chegou um pouquinho mais tarde, ele veio, mãe, vem cá. Aí colocou em cima da mesa, da cama lá, e aí ele abriu, aí ele, mãe olha, daí tinha uma cola bastão, daí tinha canetinha, tinha giz de cera, aí ele queria usar tudo, de uma vez só. Aí quando estava em cima da mesa, ele começou a pintar, a colar, ele se achou o máximo colando, e mostrando pra mim como assim, é assim. E aí, muitas vezes, aí, interessante da parte dele dessa vez, que ele nem queria mais que a gente ficasse no quarto com ele. Licença, que ele queria. Independente dessa idade. Eles vão se descobrindo e a gente vai ficando cada vez mais maravilhoso, né? Nós ficamos maravilhados como eles evoluem assim a nossos O olhos. gratificante mesmo para nós, para minha esposa, é você chegar na creche, ali, nós chama ele, tu vê que ele não quer ir embora com nós, sabe? Tem a prof. Paty dele também, tem a prof. Sabrine, ele gosta muito delas, então é nós pegar ele e ele ser capaz de me ver chorando, que não quer ir com nós. Ele quer, então, ele tá brincando. Isso é gratificante pra gente, sabe? Eu tive o meu outro filho maior lá também junto, e ele era a mesma coisa, então tu vê o teu segundo filho fazer a mesma coisa, é muito bom, entendeu? Como é gostoso então isso. quer dizer que o trabalho delas é sendo bom, né? E é bom. Bem. Que coisa boa, né, cara? Nós vamos agora finalizar essa parte ali com vocês. Então, assim, ó, qual é assim, a mensagem que vocês deixam para os pais, para todas, assim, para incentivar essa parte do brincar, do contar história? Então, quero ressaltar como é importante que os pais participem, porque não existe, né, sucesso se não for família e escola, né? Então, para ter o sucesso tem que ser a parceria das duas. E como é importante, porque as crianças, quando os pais fazem alguma coisa, eles ficam tão felizes. Ah, foi a minha família que fez. Eles ficam tão orgulhosos. Então é importante que os pais participem. Exatamente. Continuar com essa parceria, não é? E ressaltando, assim como a Tatiane falou, nós, quando a gente chega em casa, né, seja um trabalhinho, seja uma folha, não é? Com massinha de modelar, seja uma folha pintada, né, com lápis de cor ou canetinhas, mas que seja olhado pela família, não é? Seja elogiado, que os pais escutem quando eles querem contar a história que eles ouviram, né, lá na creche. Olha, o que a prof fez, que brincadeira foi feita, sabe? Que eles sejam valorizados. Uma coisa interessante que a gente fazia na agenda dele, que todo dia qual é o ponto que eles contaram. Então, quando ele era pequenininho, muita gente pesquisava no Google qual era a historinha, o nome da historinha. Então, a gente começava a cantar as musiquinhas daquele conto. E ele ficava muitas vezes ele ficava olhando para nós, observando e lembrando daquela historinha. Então, nós fazíamos muito isso quando ele era pequenininho, quando ele ainda não sabia falar, e ele adorava. E cada vez que a gente contava a música, ele lembrava daquela cena que ele ficava olhando, assim, ficava lembrando daquela historinha. Isso era muito bom, né? Isso é muito legal, pode ter certeza que esse retorno,
não é? Quando as famílias têm toda essa questão assim, nesse olhar pelos seus filhos, eles vão ter um grande retorno com tudo isso, não é? Quando eles ficarem maiores, quando eles ficarem adultos, não é? Jovens, não é? Então, nós agradecemos a presença de vocês aqui. Nós vamos passar agora para outra, para a nossa ilustre convidada aqui, de outros lugares, também é professora, né? Teacher, too. Então vai conversar um pouquinho sobre nós aqui. Então, muito obrigada a presença de vocês. E a Paty continue a realizar esse trabalho maravilhoso que até agora, com pessoas maravilhosas como você. Obrigada. Nós estamos recebendo aqui, recepcionando hoje duas presenças muito queridas, uma muito querida da nossa cidade, que é a Maria Luísa Bergman. Marta Bergman, com TH, porque eles botaram ali no meu, achei que era a Marta Bergman. Já estivesse aqui, né, Marta? Já. Foi meses atrás. 4 meses atrás, mais ou menos. 4 meses. Isso. E a Marta está junto com ela também, vindo direto da Sueca, né? A sueca, amiga nossa, que é a Rebeca. Vou tentar solicitar Markström. Keller. Sim. Markström Keller. Markström é sueco? Sim. E Keller alemão. Deutsch, from the German. Nós vamos ter que conversar com ela. Tu fala italiano, né? Fala alemão, professora Márcia? Não, só o dialeto. Só o dialeto? Só o dialeto. Márcia speak German. Rebecca, Márcia speak German. Ela speak German. Nurupice. Nurupice é Só no cuidado, nós vamos pedir licença para o Face Espectador aqui, porque nós vamos conversar com a Rebeca sobre o que ela está fazendo aqui em Dois Irmãos, que ela faz parte do intercâmbio, do qual a Marta já participou lá na Suécia. E agora é a vez da Rebeca fazer o bate-volta aqui. Então, a Rebeca está em Dois Irmãos já acho que uma semana ou duas, né, Marta? Sexta fecham 2 semanas. 2 semanas, vai ficar mais 3 semanas aí. Ela fica até dia 23 de novembro. Sinal um casal por aqui. E If you're not married here. E aí nós vamos conversando com ela, fazendo a tradução simultânea, mais ou menos de acordo. Tá? Então eu gostaria que para começar, enquanto nós vamos liberar o estúdio aqui, a Marta nos contasse, Marta, com bastante devagar e calma, o que te levou até a Suécia, né? É um intercâmbio, gerando então a possibilidade de termos aqui em Dois Irmãos a nossa querida Rebeca também. Como é que foi isso? A igreja da Suécia é uma igreja luterana e eles têm um intercâmbio com o Brasil e mais 5 países que eles chamam 4 jovens da igreja, no caso do Brasil da SLB, para participar, para conhecer a cultura deles, para conhecer a igreja deles. E esse ano eu me candidatei e fui selecionada, então esse ano fui eu e mais 3 jovens para lá. E isso acontece no primeiro semestre do ano, e no segundo semestre do ano eles enviam jovens da Suécia para esses países. Na Suécia não existe outra religião, é só a religião luterana, então eles, é só da igreja deles, mas eles enviam para famílias que sejam no caso do Brasil, da SLB. E lá nós ficamos em casa de famílias, conhecemos a igreja, conhecemos a sociedade, e agora esses jovens vêm fazer o mesmo aqui. Eles ficam também em casas de família aqui no Brasil e conhecem a igreja, conhecem a nossa sociedade. E a Rebeca ela já passou por São Paulo, pelo Paraná alguns dias, pelo Rio também alguns dias, e agora ela fica um mês na minha casa. Como é que faz para se candidatar a este intercâmbio? Como é que faz para a garotada conseguir fazer isso aí? Porque foi lá, simplesmente já é planejado o lugar de mão, ou vocês escolhem, como é que funciona isso? Não, é um projeto da Igreja da Suécia, então assim, nós não escolhemos o projeto já vem pronto, para tu te candidatar aqui no Brasil, tu tem que ser membro da SLB, de qualquer lugar do Brasil. Sim. Tem que ter entre 18 e 30 anos, ter pelo menos ensino médio concluído e conseguir conversar. O meu inglês não é avançado, o meu inglês é básico, mas assim, conseguir se comunicar em inglês, porque lá na Suécia praticamente todo mundo fala inglês. Sim. Então, o sueco, eles não é da pretensão de que tu tem que saber falar sueco, né? Então, sabendo falar inglês, tu te candidata e daí tu passa por uma série de seleções, envia cartas de apresentações e depois no final eles selecionam 4 para ir para lá. E como é que está sendo, que nem a Rebeca, how is your stay here? It has been really good. Really good. I like the city. It's small, but it's really cozy here.
And in the people, how you manage with the people, with the language? Yeah, it's nice. Everyone is really helpful and nice, welcoming to me. Ela diz que o pessoal aqui é assim, bastante acolhedor, que a cidade é hospitaleira. E isso a gente já sabe, né? Que dois irmãos a gente tem essa fama, até a fama, né? O nosso hino, né? Exatamente. E quando tu foste no Canadá? Norrköping is your city. Is this one? Show up for it. Is this one? Yeah, it is. Oh, you found it! Nós colocamos então, essa imagem que sai atrás, a imagem da cidade da Rebeca lá, uma coisa, está no programa aqui, behind you, you cannot see, just in television, essa imagem. How big is Norrköping? Qual é o tamanho da cidade de Norrköping? Like 100,000. 100 mil? 100,000? So in Sweden it's a pretty big city. Yes. How big is Sweden now? 11 million? 10 million? Yeah, 9-10 million. 9-10 million. 10 milhões aproximadamente. E most of them in Stockholm? Yeah, I'm not really sure, but I think maybe a bit less than 2 million in Stockholm. 2 and the million? rest, and the rest is And the second city is what? It's The biggest city? Göteborg, and it's, I would say Malmö, I think. Yes. Göteborg and Malmö are the second. And you are a teacher. Yeah. Você é professora. I am translating. Desculpa, as pessoas vão ter que perguntar e traduzindo, né? So, are you a teacher? And what kind of school? Que tipo de escola? I am a teacher, music and dance teacher. From the música e dança. Meu Deus, que perfeição! And it's like in Sweden we have this subject spare time or free time, so it's I'm a teacher and also like I teach the children when they are finished with school. Really? Yeah. In school? É como se fosse Yeah, but it's in contra extra classe. What kind of music do you teach? Qual tipo de música? Qual tipo de música? It's from first grade to sixth grade, so they are from 7 years until like 12, maybe. Dos 7 aos 12 são os pequenos ali. E agora, Marcia, tu vai te apavorar. Porque realmente é algo inacreditável. Eu vou oferecer um chimarrão. Do you want chimarrão? Acredite ou não, isso é uma novidade. Legal, chimarrão. Legal. Lá na mostra até que havia um chimarrão e não mostrava porque essa água quente, vou estar tomando essa água quente. Yeah. And what kind of dancing? Que tipo de dança? It's music. It's like in Sweden we have music one time every week, and then I teach like the Swedish dance, but also like cultural dances. So it's good. I can take the Portuguese. Tudo que é tipo de música, é isso? Tudo que é tipo de dança? Danças culturais. Assim, danças culturais. Que tem a ver com a cultura das sociedades, tanto da Suécia quanto de outros países. É por isso que ela até falou que ela pode ensinar danças do Brasil agora. Are you here in December? No. E nós temos o nosso festival. We have our festival at school. E nós utilizamos os jurados, assim, como ela é professora de música e de dança, eu já ia convidar. That's nice. I have to come back in December. And how is the school there? How are the students? How is education? Como é que é? Como são os estudantes? Como é que é o estudo lá? Yeah, if I compare to here, it's like all the children go to the same school, so it's not like the public and the private school. So everyone, everyone goes to public. Eles só têm Sweden
has no private school, only public school. They have private schools too, but you don't need to pay for them, Yes. so it gets the same as public school. Everyone can go to the private school also. Não é como nós temos aqui, que a diferença, lá são todas públicas, porém, se quiser uma particular, não precisa, o governo oferece. Que interessante. Yeah, so that's a big difference. And the students from, you said, you teach the child from 7 years? From 7 years until 12, yes? Do 7 até os 12. And they study all day, morning and afternoon? Yeah, in the first grade they start at like 8 o'clock until like 1 o'clock. Yes. Da 8 até 1 da tarde. Only one? Yeah, but at the smallest this stuff. And then it gets always a bit later when you get older. And then the one in the 6th class, they maybe start at 8 and finish at 3 o'clock or something like that. Interessante que são os pequeninos, então começam das 8 da manhã até 1 da tarde, e os mais velhos, que seriam então as séries finais, é mais ou menos das 8 da manhã até as 3 da tarde, por ali. At night you don't have school. No. É diferente, né? De noite nós aqui no Brasil é complicado, né? Porque eles estão cansados de noite, mas eles precisam estudar porque não tem outro horário. É que é outra realidade. Outra realidade, né? And how many days per week? 5 days. 5 days, 5 dias por semana. That's really culture that in Sweden the most children sleep at like 7, 8 o'clock in the night. But here the children are like up playing. As pessoas lá na Suíça dormem 7, 8 horas da noite, as crianças dormem aqui. What time? Yeah, 10 I would say no. 11 o'clock. Yeah, here they play really long. É que aqui não existe esse horário, porque assim, ó, por exemplo, vou pegar eu como exemplo, né? Eu leciono à noite, eu volto para casa às 11 horas da noite. O meu filho está acordado ainda, porque não tem ninguém para colocar na cama. I'm a teacher at night, so my boy who go to sleep at 12, 12, so on. Midnight? Yes, midnight. Yeah. What hours he? Desculpa. Eu tava falando em inglês, That's too many languages. 15 anos. 15 anos. Yeah. 15 anos já é bastante. Yeah, 15 then they don't go to sleep. Teenagers? Yeah, the teenagers do as more, well. yes. Yeah. Yeah. But what time is the dinner in Sweden? It's at maybe 6 o'clock, 5, 6. This is a great Yeah, that's really different. Because eu estava perguntando para ela qual era o horário de janta, porque lá é 5 ou 6 da tarde. In Brazil it's 8 or 9. Yeah, I know, or 10 sometimes. 10. I'm really hungry. And Buenos Aires, midnight, 1 o'clock morning. Yes. E como é que foi essa adaptação à cultura deles? Como é que foi isso? Foi tranquilo ou teve um tempinho? Quanto tempo tu ficaste Eu lá? fiquei 3 meses. 3 lá. meses. Ao mesmo lá. tempo de duração, ao mesmo tempo que ela vai ficar aqui, que também são 3 meses. Eu achei até bem tranquilo, assim, porque normalmente quando os hospedeiros lá, as famílias, eles tentam fazer o máximo, assim, pra que tu te sinta em casa. Então, Sim. assim, tu normalmente janta mais tarde. Nas famílias que eu tava lá, eu jantava 7, 8 da noite, então a gente jantava mais tarde. O brasileiro tem fama de estar atrasado sempre, então, assim, eles tinham essa tolerância, assim, por mais que a gente tenta... nós estávamos em dupla lá, né? Então a minha dupla, eles até falavam, nossa, vocês não se atrasam, vocês estão sempre na hora, porque os brasileiros têm a fama. Então foi tranquilo, assim, tu levou assim uma semana para adaptação? Não, como é que a única foi? coisa que eu levei, assim, mais tempo de adaptação foi mesmo o fuso horário. Assim, porque quando eu cheguei lá eram 3 horas a mais, daí eles entraram, nós estávamos no horário de verão, daí a gente saiu do horário de verão, eles ficaram 4 horas a mais, daí depois passou um tempo, eles entraram no horário de verão, ficaram 5 horas a mais, então assim, eu queria ligar pra casa ou falar com alguém aqui, daí já era 3 horas da manhã e lá eu tava de noite ainda, ou alguma coisa assim. Marta, nesse horário aqui, qual é o tempo? Eles são 4 horas na nossa frente, lá ou 5? O normal são 4 horas. 4 horas. Só que eles têm horário de verão e a gente também. Então ela também passou por isso. Quando ela chegou aqui estavam 5 horas a mais. Daí nós entramos no horário de verão, ficou 4 horas a mais. 4 horas. Daí agora terminar o horário de verão deles, agora estamos em 3 horas a mais. 3 horas é um pouquinho.
pouquíssimo. Mas daí quando acaba o nosso horário verão fica 4. And Rebecca, how do you feel with this nice weather in Brazil? Because so hot here for you. Como é que se sente em relação ao calor aqui no Brasil? Yeah, it's much hotter than in Sweden. So I like it, yeah. I really like it because we don't have as much sun. We just have like 2 or 3 months when it's summer and then it's a lot rain. So I really try to be outside when it's sunny, but in Brazil the most people like to be inside when it's sunny. So sometimes I go out by myself, sit in the garden. Eles têm 2 ou 3 meses só de sol, de verão, tempo bom lá, a maioria deles é cinza, né? E chove muito. Eles têm que viver muito mais do lado de dentro do que do lado de fora, diferente do Brasil, que nós vemos na rua aqui também. And the people in Brazil, do you think it's friendly? The hospitality is good here? Yeah. How you analyze this? Yeah, I think it's really nice. The people are really nice because, like when I need help with something, then everyone like helps me, like Marcel, Marta's. Meu primo, assim, ela ficou impressionada porque tinha uma atividade que eu não ia poder levar ela. Eu queria muito que ela fosse. Era uma atividade indígena que ela está conhecendo bastante o trabalho indígena aqui da igreja com o público indígena. E eu não ia ter como levar. Eu falei, não, mas tu vai ir, eu vou ligar pro meu primo te leva. E ela ficou impressionada, porque o meu primo não conhecia ela e levou ela, assim, e ficou tranquilo. E era uma atividade que não ia atrair nada o meu primo, ele levou tranquilamente, sem problema nenhum. E então, assim, né, é uma coisa que ela fala várias vezes assim, como a pessoa me ajudou se ela nem me conhecia, ela me levou para uma outra cidade, para uma atividade que não era atrativa a ela, só para eu poder aproveitar, e ele nem me conhecia, ele não sabia quem eu era, nada, e ele foi super simpático, super solícito comigo, assim. This is the biggest difference between Brazilian people and Sweden people, is hospitality. Yeah, I think that Swedish people also have a lot of hospitality. Yeah, we talked about this, right? That it's like, it's a lot of people who say that they think it's not like that, and I also thought that, so I always said that, but then I start to think and I'm like, it's pretty similar, but it's like, yeah, these big favors, like someone to drive me this far, it would be maybe a bit different for me in Sweden to ask for someone to take my friend so many hours in some place he didn't know what it was. Estamos perguntando para ela sobre a diferença, traduzindo aqui, né, sobre a diferença, né, entre a hospitalidade aqui e lá. Também são muito agradáveis os suecos, né? É uma população muito agradável. Claro que não fazem favores tanto quanto esse, né? Mas também porque tem o primo, né? Meu primo, né? Tem isso. Isso aqui no geral, aqui em Dois Irmãos, pelo menos assim, eu falo por Dois Irmãos, não posso falar por outro lugar, no Rio de Janeiro, que ela esteve, né? E aqui as pessoas têm essa questão de poder ajudar, né, com o teu primo, claro que foi, porque é seu primo, ali, conhecido ali, mas nós temos essa tendência de ajudar. Aqui em Dois Irmãos, e em geral, generally, in Brazil, the South people from Rio Grande do Sul state is the most close was distance. Yeah. But the rest of Brazil is people very friendly. A maioria das pessoas no Brasil, estou explicando para ela, no Rio Grande do Sul nós somos um pouco mais fechadinhos, né? Mas no resto do Brasil as pessoas, for example, Bahia, have you been in Bahia? No, I haven't. I would like to go there. Amazing. Yeah, I can really believe that because here it's a bit more like in Sweden, it's not so big differences, but I will go to Bahia sometime. I think I would really like to go. When we arrived at Brazil and the Rio Grande do Sul and the Dois Irmãos city, what did you find about the color of the skin of the people? Yeah. This was what you think about Brazilian people? Yeah, I knew because I talked to a person who was here before, but before I talked to her, I didn't really know so much about Brazil, so I didn't at all have a clue about how people were looking like or things like that. So I ask you because many people in Europe ask me about Brazil. Do
do you have so many black people or Indian people? As pessoas querem saber se tem muitos índios e negros aqui. Então é diferente. O Rio Grande do Sul is totally different from the rest of the Brazil. You will see many people black and northeast Brazil, for example, but here is not. Here is people like é uma questão de região, né? Porque as pessoas têm a impressão de que no Brasil a questão do carnaval, a questão do índio e tudo mais, então, e na Suécia, esses lugares, as pessoas são mais similares à nossa região aqui, a cor do cabelo, a cor da pele e tudo mais, mas a impressão que as pessoas têm é essa lá fora, né? When they told me they would send me to Brazil, then they told me it's because I speak German. Alemão. And then I was like, what? I'm going to Brazil because I speak German. And then they told me it's a lot of German. This is amazing. Yeah, Germans there. And then I was starting to understand that it's a lot of colonization here, and it's a big mix of all cultures in Brazil. Muitas pessoas elas se surpreendeu porque o pessoal fala, eu estou indo para a Suécia, para o Brasil, parece um bem alemão. As pessoas ficam apavoradas, como no Brasil se fala alemão, né? Mas é uma realidade. This is only in this state and only in this area. Yeah. Because 100 kilometers from here, people speak only Italian. Italian people. Yeah. Yes, it's a lot of cultures in the same country. Yes. I think that's the same state. É que o próprio alemão que nós falamos aqui em Dois Irmãos, o dialeto, é um pouquinho diferente do alemão que se fala em Nova Petrópolis, por exemplo. Eu acho que o alemão de Nova Petrópolis é um pouco mais parecido com o alemão de vocês. We have a city near here, we speak in Germany, I think like your Germany, it's more similar. Yeah. And Rebecca, do you speak very well English? Very, very well English. And this is because in Sweden people study English. Yeah. And in kindergarten or when the people start to study English in Sweden? I think we started the first grade, but many people have already learned at home with the parents maybe, or in kindergarten also if they want to, and the children think it's fun. Then so many children can a bit English when they start school, and then you have English 3 times a week, and everyone has the same classes in English, so everyone gets to speak English, and then they can speak with each other. And I think also I've been to some schools here and looked, and so also, and it's different because we talk a lot in the classes English. We don't just write, we talk a lot, so we get used to it. But it's also because we watch movies in English. It's not, they cannot like translate the movies to Swedish like they do in Portuguese and German and French, because we are not so many people, so it's too expensive to Eu estava perguntando para ela, já que as pessoas que falam inglês reparam que ela fala inglês bem fluente. Nossa, maravilhoso. Fluência rápida, né? Mas de onde é que vinha isso? Eu estava perguntando quando é que as pessoas começam a estudar inglês. Ela falou que já estuda no primeiro ano, mas também pode estar estudando no jardim da infância ou mesmo em casa antes, com os pais ou alguma coisa assim. E que todos dali para frente começam a estudar sempre. One of the reasons probably is because Sweden is a so difficult language, strange language. It's not so easy to understand or to hear about, and you have to talk with people around the world. Do you have phonetics? Essa é a razão, provavelmente, porque sueco é muito difícil. Yes, when you learn your language, Swedish, you are a special class to learn this. Or it's like Portuguese, we learn Portuguese all the time. Yeah, it's like Swedish is our language. So yes, but you have a special class to learn more about your language? We have Swedish also. Porque assim, ó, que nem nós temos o português normal, mas nós não temos nenhuma aula de fonética para aprender mais. O inglês tem uma aula de fonética para trabalhar muito mais ensinado aqui. Então, se é uma língua tão difícil...
pelo que eu tive conhecimento, assim, eles têm o sueco como nós temos o inglês aqui na escola. Assim, e daí tem o inglês como nós temos aqui, só que eles têm isso mais também no cotidiano deles. É porque essa é a diferença, nós não temos isso, porque assim, ó, nossos alunos aprendem inglês desde cedo, desde pequenininho, mas não tem essa desenvoltura como vocês têm, né? É porque eu acho que a gente não pratica, exercita isso, então eles exercitam. Rebecca, what kind of food do you like in Brazil? Qual é o tipo de comida que você I have 5 kilos more now than when I got here. 5 quilos. 5 quilos hoje quando chegou. Because it's so good food here. It's really good. Churrasco? Yeah, churrasco and tapioca. And what was it we ate today at your mother's house? Mandioca. Mandioca. Yeah, it's everything. Tudo. You don't have aipim in Sweden? No. No, you don't have, really. Yeah, so it's different food. And how about the sweets, candies? It's much sweeter here, so Yes. it's a bit too sweet, I think. Yeah. But the desserts are really good. Really? Mm-hmm. And about the deserts, how to sing in Brazil desert. I have a colleague, a journalist from Sweden, one time here, 10 years ago, and she do not know what is ambrosia. Ambrosia é bom. Ambrosia. And she eat ambrosia and oh my god, this is the best dessert of my life. Comeu muito ambrosia. What is the traditional dessert in Sweden? Yeah. Oh, that's a hard question. I don't know how to explain this, but we eat like this. Maybe if you say in Sweden, like Kanelbullar, for example. yeah, it's é tipo bolinho, Só perguntando para a sobremesa específica deles lá. E ela tá com dificuldade de explicar qual. Não tem bem uma tradução, mas seria bolo de canela. É uma massinha doce enrolada com canela e açúcar por cima, que é muito bom. Eu nunca tinha provado isso no Brasil, eu só provei isso lá. But I think here it's much more. Here it's much more like pudding and things like that, and it's more like fluent things, and it's also a lot of bread. It's like bread. Yes. In different kinds in Brazil. It's like bread with that and bread with that. Não literal pão, assim, muita massa, assim. Por exemplo, a pizza, daí é o pão, daí é a lasanha, e daí, por exemplo, tem batata, tem aipim, tem massa, tem arroz, nesse sentido, assim, de carboidrato, de tudo, qualquer refeição, qualquer coisa tem carboidrato. Yeah. And you have pizza with chocolate, and tapioca with chocolate, and Have you tried churrasco with sushi? No. Porto Alegre tem Riverside Shake serve churrasco e sushi. Nossa, adoro as duas coisas separadas. You will stay here for more 3 weeks more? Yeah. 3 semanas mais vai ficar aqui. You have to back in this program to talk with again, né? Vamos convidar ela novamente. Em December? É que Em December? Não, December. Quando ela vai embora? Agora em novembro. Não dá pra estender um pouquinho assim? Stay, because December is so cold in Sweden. It's really cold. December 8 we have the festival, then we have Christmas, we have a lot of things. Stay here. It's really cold in Sweden actually. Marta, ela fica aqui então fazendo as mesmas coisas que tu fizesse lá, mais ou menos. É isso? Viver
vivendo a vida em sociedade, assim, vendo como é a nossa cultura e atividades da igreja, basicamente isso. Convida ela, vamos acertar depois na saída ali com a Sofia, com a professora Márcia, para trazer ela mais uma vez aqui. Sim, tá? Antes dela ir embora aqui, para a gente poder fazer um dia um bate-papo mais longo aqui, mostrar imagens lá da cidade dela, do país dela, né? Para vocês poderem mostrar direitinho aqui também. We will invite you again next week or one more week and to talk about your country and your experience here in Brazil. Okay? Because today was so many people here. We have so many people here, and then we can have just 20 minutes to talk with you. But we will invite you. Nós estamos tentando fazer com que ela fique aqui mais tempo, mas o visto dela vai esperar em 3 semanas. Mas nós queremos trazê-la ou na próxima semana, na outra, para conversar um pouco mais sobre a cultura, porque é enriquecedor, é grandioso, porque esses intercâmbios que acontecem, eles são maravilhosos, as pessoas aprendem tanta cultura de todos os lados, né? A Marta vai aprendendo com ela. Não, imagina assim, tu não, eu falo, não aprendo só de ter ido lá, eu aprendo agora com ela aqui também, assim, coisas que eu não vi lá, ou coisas que eu vi diferente lá, e agora eu consigo ver de uma outra forma. Sim, as impressões que ela tem daqui, que ela vai fazer os comentários e compara, né? Muito bacana isso. Professora Márcia, vamos ler as mensagens aqui, senão as pessoas ficam muito chateadas. We have messages from the people. I have to read, excuse me. Marione, pedir desculpa às pessoas que as mensagens não foram lidas antes, mas estamos lendo agora, né? Porque foi tanta gente no mesmo programa, não deu tempo. Eu larguei a professora Márcia entrevistando, virou aqui muita atividade. Então vou ler, peço desculpas se algumas estiverem atrasadas aqui. Marione Klaus Becker, abraço a todos, especialmente tia Glaci e Simone, para não poder estar presente. Ademir Nogueira, abração. Rosa Maria Rubental, parabéns tia Glaci. Glaci Gil, parabéns minha filha Marina, segunda mãe. Cássia Maldani, essa tia Glaci é demais. Loraci Gregório, parabéns para André e Tati. Marcelo Luiza Pis, parabéns Tati e André, a unidade São Miguel está muito bem representada. Sabrine Wingert Schneider, parabéns prof. André e prof. Tati pelo empenho e dedicação. Priscila Silva, parabéns professoras André e Tati, obrigado pelo imenso carinho por nossos pequenos e por cuidarem tão bem deles, unidade São Miguel. Eleni Cortez San, parabéns a todas as professoras do bairro São Miguel, são excelentes profissionais e atenciosas com nossos filhos. Sabrine Wingert Schneider, parabéns à Escola 29 de Setembro, Anaí Anjos, Neuza e família maravilhosa, Fá de São Miguel sempre em meu coração. Marley Mosman, parabéns André e Tati pelo trabalho lindo que realizam nossas crianças, merecem. Lenara Adriane Escher, também parabéns professor André e Tatiane, profissionais excelentes da Fá de São Miguel. Maria Luísa Alice, esse Cael, Júlio Pauletti, aí Dali São Miguel, uma das últimas ótimas escolas que a FAD tem no município. Beijos e abraços para super professores da unidade. Rosângela Schaunlev, parabéns às professoras, às crianças, merecem seu amor profissional. Cássia Maldani, fico cada dia mais encantado com a FAD e com nossos queridos pais. Júlio Pauletti, grande Marta, super nutri, muito grande Marta, essa é pra ti, super nutri e muito mais. Cláudio Mitionais, parabéns para este excelente grupo. Abraço para a nutricionista e essa aluna Marta. Cláudio. Aline Rocha, parabéns à FAD, abraço da querida Andréa. Simone Lucas Sevix, parabéns aos irmãos, saudade da minha cidade. Um abração de Dublin, na Irlanda. Todo mundo assistindo. Rebecca, this program is from internet. Then people from Dublin, Ireland, from England, China, many people from around the world who is from Dois Irmãos and live around the world. Watch the program and send message here. That's nice. Estou dizendo para ela como é que são as mensagens aqui dessa. Thank you very much for stay with us, and we will invite you again this week. Or another week, and come happy because we are so happy with you. And thanks for being guest of the Marta. It's a great Dois Irmãos girl. Really great. Marta, they have such a nice family, so I'm happy to stay with her. Thank you very much. Muito obrigado, professora Márcia, suas despedidas. Então agradeço mais uma vez, assim, I thank your stay here.
Agradecemos todos que estão nos vendo, nos assistindo ali e que nós possamos estar sempre juntos nesse programa, a Fim de Tarde de Educação, porque é algo grandioso para fazermos, para transformar os cidadãos que são o futuro, a educação em primeiro lugar. Então, um beijo no coração de todos. Muito obrigado a todos, muito obrigado às pessoas que mandaram suas mensagens aqui, muito obrigado a Deus que nos permitiu estar aqui, Deus nos abençoe a todos, que possamos ter um feriado bacana, voltarmos aqui na sexta-feira, todo mundo felizes e contentes, e que, se Deus desejar, estaremos aqui apresentando o programa. Não amanhã, que amanhã é feriado, né? Dia da preguiça. É né? verdade. Vamos com calma, né? E voltaremos na sexta-feira com o programa. Muito obrigado a Rebeca, muito obrigado à querida amiga Marta, a todos os professores que passaram por aqui, a professora Merielle, a professora Andréia, a professora Tatiane, né? Tia Glaci, professora sempre dando aula para nós aqui. Muito obrigado ao técnico, ao Guilherme aqui fazendo um trabalho bacana conosco. Muito obrigado aos assinantes do Jornal dos Irmãos que permitem, com a sua assinatura, termos esse programa aqui na cidade. Muito obrigado, boa noite, Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã.